Então bora lá colocar a mão na pasta e pra gente começar, a gente vai começar pelo corpinho dos nossos cachorrinhos. E só pra ilustrar aqui o que eu vou falar, o que eu vou explicar nesse momento pra vocês, a gente vai trabalhar com um corpinho base, que é o mesmo pra todos os nossos cachorrinhos. Então, todos eles têm o mesmo peso de corpinho, de patinhas e o mesmo detalhe do zíperzinho que vai aqui na frente, ó, a parte cinza, tá? E isso traz bastante praticidade para que a gente consiga trabalhar com bastante rapidez, certo? E aí a gente vai usar as caracterizações específicas na parte da cabecinha para cada um dos personagens, tá? Então, só repassando o que eu expliquei aqui, a gente vai ter exatamente o mesmo corpinho, só mudando as cores para cada personagem, tá? E aí lembrando que vocês têm lá na aula dos tingimentos exatamente quais cores são usadas para cada personagem e também no material complementar do PDF, tá? Então tá lá as cores que eu tô usando para cada personagem e aí a gente vai só trocar as cores, mas vai usar a mesma técnica de patinhas, de coxinha do corpo, de golinha, de zíper para todos os personagens da Patrulha Canina. Certo? Então, bora lá começar. A gente vai começar aqui pela coxinha do corpinho, tá? Coxinha base, que a coxinha, o corpinho, o tronco do cachorrinho que vai sustentar a cabeça, os membros, tudo que a gente vai adicionar depois, tá? E quando a gente trabalha com modelagem 3D, geralmente a gente começa por essa parte mesmo, que ela precisa estar seca e estruturada, para que a gente possa trazer os outros elementos de colar, enfim, e ela não amassar, não danificar a nossa modelagem, tá? Aqui eu tô trabalhando com padrão de 6 gramas, então a gente vai pegar essa coxinha, essa pasta no verdinho aqui, com as 6 gramas, e a gente vai adicionar o pozinho de CMC, ó, numa quantidadezinha generosa, sem exagero também, e aí a gente vai misturar bem, tá? E aí eu vou fazer só uma recomendação para quem nunca mexeu com a modelagem, com o CMC, eu recomendo fortemente que você faça, que você assista essa aula e aí na sequência você vem fazendo seus testes para você entender como que vai funcionar o CMC, tá? Agora, ó, eu já misturei bem e eu consigo sentir, ó, rapidamente a pasta já ganhando corpo. Eu já não consigo puxar com tanta facilidade, ela fica mais dura, mais firme, tá? Nesse momento eu vou trazer aqui, ó, no centro da minha mão, como se eu estivesse bolhando um brigadeiro com mais pressão. E aí, quando eu tiver com uma bolinha perfeita, sem rachadura, eu vou modelar a coxinha, tá? E aí, essa coxinha, eu não vou alongar muito, mas vocês já vão ver aqui o tanto que eu alonguei, ó. Ela ficou com 3 centímetros de altura, tá? Nessa parte aqui, fica muito a critério de cada um. Tem gente que prefere um boneco mais altinho, mais magrinho, abre mais a coxinha, ou deixa mais gordinho, assim como eu deixei aqui. Isso vai muito a gosto de cada um, tá? Então, embora tenha aqui uma base de medidas e pesos, vocês têm essa liberdade depois de fazer os testes de vocês. Agora aqui é o momento já da gente entrar com o palito de estrutura, tá? Aquele palito de bambu lá que a gente viu na nossa aula de materiais. Então, com a minha mão esquerda, eu seguro a modelagem aqui em pé e aí com a minha mão direita eu entro lá em cima, retinho, e venho girando até sair lá embaixo no meio, tá? Feito isso, eu vou deixar secar. Eu posso deixar secar já numa base de isopor ou deixar deitadinho em algum lugar para depois a gente continuar aqui a aplicação das próximas etapas, tá? Só uma recomendação ainda sobre o CMC, vocês vão, principalmente para quem tá começando, vocês vão sempre fazer os testes de vocês e avaliar. Então, assim, não vai no valendo já na primeira para já colocar em cima de um bolo. Testa sempre antes para vocês entenderem aí no ambiente de vocês como que essa modelagem vai se comportar, tá? Em alguns locais ela vai secar mais rápido, em outros vai ser mais úmido, talvez precise colocar um pouco mais de CMC.
Então, faça os testes de vocês aí para vocês ficarem bem craques depois nessa parte, tá? Agora a gente vai dar continuidade aqui na parte do corpinho. E eu já tenho aqui, ó, as 4 patinhas traseiras e dianteiras e é o mesmo padrão, tá? 0,8 cada uma. Então, eu vou modelar aqui com vocês mostrando o processo todo em uma das patinhas, depois a gente vai acelerar aqui para não ficar repetindo a mesma técnica, tá? Então, eu vou pegar essa parte com 0,8, nesse caso que são modelagens pequenininhas, eu costumo trazer aqui, ó, o CMC na bancada, e aí eu dou uma chuchada aqui, ó. Não precisa pôr demais também, porque aqui a gente tá trabalhando com uma modelagem que ela não é estrutural, como aquela coxinha do tronco, tá? Aquela lá é a que aguenta o tranco, né? Vai a cabecinha em cima, vai as patinhas coladas, tem mais quantidade de pasta. E aqui não, aqui tem bem menos quantidade e é uma peça que não vai ser apoio de nada, ela vai simplesmente ficar colada lá no corpinho principal. Então eu misturo o CMC, faço o mesmo processo aqui, ó, passo a passo de trazer na palma da mão a bolinha. Fez a bolinha perfeita, agora eu venho alongando, só que eu vou preservando lá uma pontinha, ó. Observa que eu preservo ali, ó, uma ponta gordinha, enquanto eu abro e estico aqui essa peça, tá? Porque fazendo dessa forma, eu já faço o formato do pezinho. Eu não preciso depois ficar dobrando, tendo mais um outro trabalho, tá? Ó, e aí eu tenho a patinha. E aí depois eu vou pôr aqui, ó, em pé, com a parte gordinha aqui pra frente, pra fora. E aí eu posso dar uma leve pressionada, bem leve pressionadinha, só pra criar mais ângulo nessa patinha, ó. E aí sempre trabalhando com a ponta dos dedos, com delicadeza. E fazendo os ajustes necessários, tá? Agora a gente vai medir pra gente entender se chegou no tamanho que a gente precisa, tá? A gente precisa aqui de mais ou menos uns 2 centímetros, tá? Então, ó, tá praticamente já com 2 centímetros. Vou só dar uma acertadinha aqui. E aí aqui eu vou replicar as 4 com a mesma técnica aqui, elas são as 4 iguais, tá? Se eu não quiser fazer assim, quiser uma coisa mais minimalista, mais básica, eu vou simplesmente pegar essa pasta coloco o CMC, faço todo o processo igual, faço a bolinha igual. E aí eu vou abrir aqui, alongar, só que eu não vou ficar me preocupando muito em marcar a ponta lá. Eu vou só deixar mais gordinho embaixo e um pouco mais fino pra cima, sem deixar muito fino, né? Pra não ficar uma ponta esquisita. E aí eu faço a patinha reta. Vai ficar bem minimalista, assim, também funciona super bem, tá? Eu tô dando essas duas possibilidades aqui pra vocês. E aí, feito isso, eu venho com a minha lâmina de estilete. E aí eu pego, ó, tá lá pra fora, parte do pezinho. Eu vou entrar 2 vezes aqui, ó, com a minha lâmina em pé, retinha. Ó, só pra marcar esses dedinhos aqui da patinha, tá? Ah, você não é obrigada. Manu, não quero fazer desse jeito, eu quero fazer mais básico. Eu quero virar só o pezinho e deixar assim. Então, você vai deixar assim, tá? Não precisa fazer esse processo aqui, ó. Raspando assim, faz até uma base mais achatadinha aqui embaixo. Mas aí, gente, sempre pensa no que tá dentro daquilo que você tá disposta a fazer, né? De trabalho, empregar, de custo, sempre pensar nisso. Quanto mais a gente inventa moda, mais caro fica a modelagem. Então, às vezes são detalhes que não vai fazer diferença nenhuma, então a gente deixa passar batido, tá? Ó, então agora é só replicar as 4 patinhas desse mesmo jeitinho aqui pra gente conseguir fazer a montagem do corpinho da nossa Everest. Então, para dar continuidade aqui no corpinho, a gente vai fazer agora a aplicação do zíperzinho que vai na frente da roupinha e que é um padrão para todos os cachorrinhos. Então, a gente vem aqui, ó,
também coloca dá aquela chuchada lá no CMC. Mistura bem. E aí eu já vou abrir com o rolinho. Vou abrir com o rolinho de abrir aqui a pasta, ó. E a gente vai deixar nem tão fina, nem tão grossa, porque a gente precisa de um certo voluminho para fazer o efeito do zíperzinho lá na roupinha do cachorrinho. Então, agora eu venho aqui e corto com a lâmina. É que, gente, esse detalhe é bem pequenininho mesmo, bem fininho, tá? Aí a medida é sempre a medida que cabe aqui de fora a fora, de cima até embaixo, tá? Então, se a minha coxinha aqui tá com 3 centímetros, eu vou cortar com 3,5. Com 3,5 já é o suficiente. Isso aqui tem 5, vai sobrar bastante, tá? Ó. Mas esse é o tamanho certo pra isso, tá? Agora aqui eu já vou deixar, aproveitar que eu tô com esse restinho de CMC, já vou pegar a golinha. Misturar bem esse CMC também. E aí, vou fazer uma bolinha. Com a bolinha pronta, lisinha, eu vou achatar, tá? Pode ser aqui na minha base. Se por acaso tiver com uma certa dificuldade, estiver grudando muito a pasta, você pode usar aqui, ó, eu coloco amido de milho dentro de uma trouxinha de Perfex, ó, só pra passar o dedo assim, caso você tenha a mão quente. Eu tenho a mão quente, então às vezes dá uma grudadinha, tá? E aí eu sempre deixo um palitinho aqui, que é pra eu fazer o furo no meio, tá? Ah, Manu, mas quanto que ficou o diâmetro? Ó, 1,5 basicamente, um pouco menos de 1,5, né? 1,8 talvez, 1,9, mas já é o suficiente, tá? Pra gente trabalhar. Agora, vamos lá. CMC, cola de CMC. Eu uso essa que vem pronta, mas quem não quiser ou não tiver acesso, pode fazer a colinha de CMC. E aí vocês vão fazer de uma maneira super simples. Vocês podem já fazer dentro de um potinho assim. Vocês podem colocar um pouquinho do pó. E assim, ó, vamos supor que para esse tanto de pó aqui que eu coloco no potinho, eu vou colocar 3 colheres cheias dessa aqui de água, tá? Então, não tem uma medida exata, pode variar, você pode ter o mesmo resultado colocando menos pó ou mais água. Eu não gosto de deixar muito líquido, mas é uma coisa que vocês vão treinar aí, vão testar para ver que tipo de cola que vocês gostam mais. Tem gente que prefere mais espessa, tem gente que prefere mais líquida, fica a gosto de cada uma. Vocês vão misturar a água com pó e deixar uns minutinhos ali que o pó vai consumir completamente. Ele vai dissolver e vai ficar uma melequinha, que é o que vira essa cola aqui, que eu já tenho ela pronta, ó. Ela não é nem bem líquida e nem bem gelatinosa, tá? Mas aí vocês vão testar as texturas de vocês, certo? Agora a gente vai realmente montar o corpo da nossa cachorrinha aqui, a modelo, que foi a Everest, a modelo do corpinho. Eu vou separar aqui a frente desse corpinho, vou pegar a colinha lá com o meu pincel, ó, venho aqui e faço um risco de cola de fora a fora aqui. Não passa demais cola, tá, gente? Porque não precisa, só piora. Se colocar muito, fica uma meleca. Escorregando e fica tudo marcado depois. Então, coloca pouquinho, cola, corta o excesso. E aí a gente vem com a própria lâmina de estilete aqui, ó, e carimba. Criando essa textura do fecho da roupinha, tá? E aí a gente vem já aqui
com a golinha. E agora eu vou pegar aqui, ó, colocar no isopor. Esse isopor, como ele é baixinho, o palito fica muito sobrando pra cima. Então, eu já vou deixar aqui, ó, uns de 2,5 dedos pra cima. Corto com um alicate qualquer ou com uma tesoura, se você não tiver um alicate. Depois, quando a gente aplicar a cabecinha aqui, vocês vão ver, a gente nunca deixa palito demais, tá? O palito, ele tem que caber essa cabeça, mas sem ir até a extremidade. Então, a gente sempre deixa assim, de 1,5 dedo a 2, depende do tamanho da cabeça que a gente vai trabalhar, tá? Agora, toma cuidado, porque se você tá usando uma base aqui que é muito pequenininha, se você corta muito o palito, depois vai sobrar pouco palito para entrar no bolo, tá? E isso tem que tomar cuidado, porque o ideal é que entre pelo menos até a metade do bolo de palito para deixar essa modelagem bem segura, certo? Agora aqui com as patinhas, ó, como que eu gosto de aplicar, que também não é uma regra, vocês podem simplesmente colar lá, tá? Eu gosto de posicionar traseiras, dianteiras, sempre fazendo um cortezinho assim, ó, lá onde eu vou encaixar no corpo. Então, eu venho aqui, faço esse cortezinho nas traseiras. Na parte da frente, elas vão estar de frente pro corpo, tá? Então, aqui eu tenho que deitar bem reto na lateral para tirar esse pedacinho aqui que vai em contato lá com o corpo. Tá? Ó. E aí, é aquela coisa, quem não quiser, não faça isso. Só vai lá e cola, tá? Por que que eu gosto de fazer isso? Porque eu acho que dá uma sensação mais de encaixe no corpinho, não fica aquela coisa saltada. Então, aquilo me incomoda, esteticamente falando, mas não é uma pira de todo mundo, né? Talvez seja só mim. Ó, aí eu vou lá onde eu cortei, passo a colinha e posiciono. Nesse momento, eu decido se eu quero as patinhas mais abertas, mais fechadas, se eu quero movimento, se eu quero que uma esteja mais aberta e outra mais fechada, tá? Porque aí eu vou posicionar lá, ó, e vou deixar secando, tá? E aí as da frente aqui é a mesma coisa, eu vou passar a colinha lá onde eu fiz o corte. Dar uma esfregadinha com o pincel. E aí eu vou posicionar lá na frente desse corpinho. Ah, Manu, não é mais fácil passar a colinha lá? Pode ser. Você pode passar lá um pouquinho. E aí você vem com a patinha aqui e cola, tá? Tem coisas que vocês vão descobrir, principalmente falando agora para quem é iniciante, vocês vão se descobrir na prática, né? Suas preferências, o seu jeito. Vou tentar tirar aqui, é que não tá colado ainda, mas só para mostrar aqui embaixo onde tá a imagem mais nítida, ó. É que agora não secou bem ainda, pode ser que caia alguma patinha enquanto eu tô girando aqui, ó. Por isso que é importante pôr para secar lá no isopor, tá? Mas a nossa base de corpo tá pronta, então essa é a base que vai servir para todos os cachorrinhos da Patrulha Canina. Só vai mudar de cor e as cores estão indicadas no material complementar escrito, os corantes que eu usei em cada um e lá na aula do tingimento explicando melhor.